Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje vamos fazer um bolo muito saboroso e que pode ser utilizado para diversas coisas diferentes. Vamos fazer um bolo de castanhas com rum e amaretto. O bolo de hoje pode ser utilizado para fazer bolo caseiro, para fazer aqueles bolos compridinhos tipo bolo inglês com uma cobertura por cima, e pode ser utilizado para fazer uma massa para você rechear, para você decorar. Então é uma massa muito versátil, como a maioria das massas de bolo. A gente sempre acaba caindo na mesmice, mas a gente esquece, né, que existem milhares de tipos de massas para a gente poder utilizar, para rechear, para decorar, para poder vender, e essa é uma delas. E hoje a gente vai fazer uma massa de castanha do Pará, nozes, amêndoas, com um pouquinho de rum, um pouquinho de amaretto, e aí vamos cobrir este bolo com um fondant de limão e amêndoas laminadas. Então, bora para essa receita que tá muito gostoso. O primeiro ingrediente que a gente vai utilizar aqui hoje são os ovos, e os ovos ajudam a trazer umidade, ajudam a trazer textura e também, nesse caso, vão ajudar a trazer aeração. A gente vai bater esses ovos para que eles virem uma aeração bem fofa, bem montada, e aí a partir dessa aeração a gente vai construir a massa do nosso bolo. E essa aeração serve para quê? Serve justamente para deixar a massa do nosso bolo mais levinha, mais aerada e aí, consequentemente, mais fofinha também. E por que a gente vai fazer isso com os ovos? Porque essa é uma massa que tem bastante gordura, tem as castanhas, tem fontes de gorduras diferentes, né, em diferentes ingredientes, faz com que a massa do bolo fique um pouco mais pesada. E aí, para a gente combater essa parte pesada da massa, a gente precisa de alguma coisa que traga mais leveza, e para isso a gente utiliza esse artifício de aerar os ovos para que eles deixem a nossa massa mais fofinha. Outra função importante aí dos ovos é nas gemas. As gemas ajudam a emulsionar a nossa preparação. As gemas são emulsificantes naturais e ajudam a emulsionar diversas preparações, não só da confeitaria, como também da cozinha quente. Então, os ovos vão trazer textura, vão trazer aeração, umidade e vão ajudar a emulsionar a nossa massa também. O próximo ingrediente é o açúcar refinado. O açúcar refinado, nesse caso, vai, além de adoçar a nossa receita, vai ajudar a trazer volume para a nossa massa e vai ajudar a estabilizar a aeração dos ovos que a gente vai precisar fazer. Então, eu vou utilizar açúcar refinado e em seguida açúcar mascavo. O açúcar mascavo está dentro da fórmula dessa receita para trazer mais cor e sabor para a nossa massa e deixa a massa um pouquinho mais escura com um sabor mais acentuado. O açúcar refinado tem um sabor bastante neutro, enquanto que o açúcar mascavo tem esse sabor um pouco mais acentuado e uma cor também bastante legal. Então o açúcar refinado vai ajudar a adoçar, a trazer mais sabor, e junto com o açúcar refinado vai ajudar a estabilizar a aeração dos nossos ovos. Quem ajuda a estabilizar melhor os ovos é o açúcar refinado, mas o açúcar mascavo vai entrar junto com o refinado nessa receita. Em seguida, vamos utilizar manteiga, e a manteiga entra na receita do bolo para trazer mais gordura, untuosidade e mais sabor também. A manteiga é uma gordura muito saborosa e ela ajuda a deixar a massa do nosso bolo mais úmida por mais tempo, com a sensação de untuosidade bastante legal, bastante gostosa, e é por isso que ela entra numa quantidade bastante considerável também. Então, manteiga vai ajudar a trazer sabor, untuosidade e a aumentar o tempo de vida do nosso bolo antes que ele comece a ressecar demais. Em seguida, vamos usar farinha de trigo, e a farinha de trigo entra na massa do nosso bolo para trazer estrutura e elasticidade, e isso vem do glúten que tem na farinha. A farinha de trigo é muito importante em diversas preparações da confeitaria, que ela serve para trazer estrutura, elasticidade, textura às preparações, e no caso de um bolo ela traz estrutura e estabilidade e elasticidade justamente por conta do glúten. Então aquela textura macia de um bolo que se mantém no formato do qual ele foi assado, porém ele tem essa maleabilidade e essa fofura, e isso tudo quem ajuda a estruturar é o glúten que tem na farinha de trigo. Então por isso que a farinha de trigo é muito importante na preparação de bolos e pães, por exemplo. Em seguida vamos usar 3 fontes de sabor do nosso bolo, que são as castanhas. As castanhas que nós vamos utilizar são castanha do Pará, nozes e amêndoas. As 3 são fontes de sabor, são 3 castanhas diferentes, com sabores e texturas diferentes,
porém que todas entram para dar sabor e elas também entram com um teor de gordura. Castanhas oleaginosas têm muita gordura na composição, uma gordura boa e saborosa, e ela ajuda a trazer mais sabor para o nosso bolo também. Então as castanhas vão dar textura, cor, sabor para o nosso bolo e vão trazer mais untuosidade também. Em seguida, vamos usar creme de leite. Aqui é essa parte da receita que geralmente a gente adiciona algum líquido, ou água, ou leite, ou suco, ou uma bebida, mas aqui a gente vai utilizar creme de leite para trazer um teor de gordura maior para nossa receita e aí deixar o nosso bolo mais untuoso, mais cremoso ainda. Por isso que em vez de utilizar leite, a gente utiliza creme de leite no lugar desse líquido. Pode ser creme de leite de caixinha, pode ser creme de leite de lata e pode ser creme de leite fresco. O fresco é o mais gordo, é o mais saboroso, porém é o mais caro também. Você pode utilizar o de lata ou de caixinha, os dois funcionam perfeitamente bem, só não precisa jogar o soro da lata do creme de leite de lata fora, porque o soro faz parte do creme, então você precisa abrir aquela lata, homogeneizar aquele creme e adicionar na sua preparação. Quando você tira o soro, você está tirando uma parte daquele creme que faz parte daquele creme e jogando fora, e com isso você está jogando alimento e dinheiro no lixo junto. Então, o creme de leite vem na lata 300 gramas, aqueles 300 gramas são compostos pelo soro e pelo creme que acabam se separando por ficarem parados, estáveis muito tempo nas prateleiras. Então, quando você vai utilizar, você tem que abrir aquela lata, homogeneizar aquele creme todo e aí então utilizar. Em seguida, vamos utilizar mais um ingrediente líquido que vai trazer muito sabor para nossa massa. Aqui é uma bebida alcoólica que é opcional. Se você não quiser adicionar, você pode aumentar, por exemplo, o leite ou creme de leite, ou pode colocar outra bebida. Aqui eu vou colocar rum. Então vamos utilizar 50 gramas de rum, poderia ser conhaque, poderia ser outra bebida que tenha um sabor interessante para agregar na nossa massa. Não adianta ser só uma bebida alcoólica sem aroma nenhum, por exemplo, a vodka nesse caso talvez não fizesse muito sentido porque é uma bebida alcoólica com um teor de álcool bastante grande, mas sem sabor quase que nenhum, então não faria muito sentido aqui. Então aqui precisa ser uma bebida que tenha aroma, que tenha um sabor interessante, por isso que eu estou utilizando o rum. Em seguida, por último, os últimos dois ingredientes que a gente vai utilizar são o fermento químico, que vai ajudar a expandir e crescer essa nossa massa, que tem bastante ingrediente, bastante gordura, então ela ajuda a aeração dos ovos a inchar, inflar no forno e aí então o bolo ficar mais leve. E o sal é realçador de sabor, ele entra como um contraponto ao açúcar e para realçar os sabores e aromas que já estão na massa do bolo. O modo de preparo deste bolo é o seguinte: essa massa é uma massa de bolo cremoso, porém a gente vai começar a preparar essa massa com uma aeração. Então a gente começa com um método espumoso e depois a gente começa a adicionar os outros ingredientes para obter uma massa cremosa. Uma massa de bolo cremosa geralmente tem como característica quantidades de açúcar e de farinha bastante elevados, a de ovos é mediana, nem tanto perto de massas espumosas ou aeradas, e aí então temos uma quantidade alta de gordura e bastante agentes de sabor também na composição. E aí a gente entra com quantidade de líquidos que podem ser gordurosos ou não. Então, para a gente preparar essa massa, a primeira coisa que a gente vai fazer é levar na batedeira com o globo os ovos, o açúcar refinado e o açúcar mascavo. E a gente vai bater isso bastante até que esses ovos inchem por completo e dissolvam o açúcar mascavo e o açúcar refinado. Nesse caso, como tem o açúcar mascavo, a mistura vai ficar um pouco mais amarronzada, mas ela vai ficar bem inflada, bem fofinha e brilhante, como essa aeração deve estar. A gente vai bater ovos com açúcar juntos, porque o açúcar ajuda a estabilizar os ovos. Poderia bater só os ovos sozinho, mas aí ele não consegue ficar tão estável quanto quando você mistura com o açúcar também. Então você bate isso, vai demorar mais ou menos uns 10 minutinhos na batedeira, velocidade média. Por que velocidade média? Porque quando você bate uma aeração de ovos com açúcar na batedeira, quanto menor for a velocidade, mais vai demorar para você atingir o resultado final. Porém, as bolhas de ar que vão se formar naquela aeração vão ser menores e mais estáveis, menos propensas a se desmanchar. Enquanto que quando você bate com uma velocidade mais alta, você consegue inflar rapidamente aqueles ovos, mas eles ficam mais propensos a se desmanchar com bolhas de ar maiores. Então, velocidade média, ovos com açúcar, mais ou menos 10 minutos, uma aeração de ovos com açúcar bastante estável. Feito essa aeração, a gente vai adicionar
a manteiga, mas aqui a manteiga é muito importante que você derreta ela no micro-ondas ou no banho-maria bem lentamente para que ela fique mais fluida, porém sem ficar quente. Essa mistura não pode passar de 28 ou 30 graus. O ideal é que ela fique mais perto dos 26, 25 ali, vai ficar mais pastoso, mais fluido, mas não vai estar com a alta temperatura. Por quê? A gente vai adicionar essa gordura nessa aeração nesse momento. E aí o que acontece? A adição de gordura em aerações de ovos com açúcar fazem com que a mistura tenda a baixar. E a adição de calor excessivo em aerações de ovos com açúcar também fazem com que a mistura tenda a baixar, a diminuir. Então, já que a gente vai ter que adicionar uma gordura aqui, é bom que essa gordura não esteja em alta temperatura, porque isso evita que essa aeração diminua o máximo possível. Então, a gente vai derreter essa manteiga previamente, aos pouquinhos, deixá-la pastosinha, porém sem estar quente, nem morna. Você tem que colocar o dedo dentro dessa manteiga, você não sentir grandes diferenças de temperatura. E aí, quando a nossa aeração de ovos com açúcar já estiver muito bem batida, a gente vai virar essa manteiga dentro da batedeira, vai deixar aquilo ali dar umas 1, 2, 3 misturadas, já desliga a batedeira e, se precisar, termina de misturar a mão. Por que eu faço dessa forma? Porque daí, se você bater demais essa mistura com a manteiga, ela vai desmanchar muito. Se você bater devagarzinho, só que por muito tempo, você também tende a abaixar muito. Então o que eu gosto de fazer? Adiciono a gordura na batedeira, começou a misturar, já desligo e, se precisar, eu termino de misturar na mão. Assim eu consigo manter a aeração mais montada do que se eu ficar batendo ou tudo a manteiga na batedeira ou tudo na mão, que eu acho que demora um pouquinho mais também. Depois que você faz isso, tira da batedeira, esquece a batedeira agora, a gente não vai precisar dela e a gente vai começar a adicionar os ingredientes secos e os líquidos intercaladamente, ou um primeiro, o outro depois, até que tudo fique bem misturado. Aqui é interessante que a gente misture com calma, de baixo para cima, sem muita rapidez no movimento, para que a gente não desmanche a nossa aeração e para que a gente não bata a farinha de trigo muito, para que ela não desenvolva o glúten muito e aí ela tenha uma massa pesada e disforme. Aqui na massa de bolo, em qualquer massa de bolo, a farinha tem que ser apenas adicionada e homogeneizada, sem muita sova, sem muita ação mecânica, para que ela não tenha um alto desenvolvimento e aí fique uma massa muito pesada, porque quanto mais você desenvolve o glúten, mais ele desenvolve a propriedade de estrutura e elasticidade. E aqui numa massa de bolo a gente quer que essas funções de estrutura e elasticidade sejam uma coisa leve e não pesada. Então a gente vai adicionar farinha de trigo, todas as castanhas aqui eu processei elas e elas estão moidinhas, fininhas. Vamos adicionar o creme de leite, vamos adicionar o rum, vamos adicionar o fermento em pó e vamos adicionar o sal. E aí a gente vai misturar todos esses ingredientes à mão, de baixo para cima, até essa massa ficar homogênea. E aí a gente vai levar essa massa para assar. Aqui eu vou assar essa massa em duas formas diferentes. Uma forma de pão, de bolo inglês, comprida, e uma forma redonda de 15 centímetros de diâmetro. Aqui eu quero mostrar para vocês que dá pra gente fazer tanto uma versão caseira, mais comfort food, com o fondant que a gente vai fazer aqui, com a calda, e uma versão para a gente poder fazer bolos montados, recheados, para serem cobertos, decorados e vendidos também. Não que a versão do bolo inglês não possa ser vendida, mas aqui é uma versão mais caseira e uma versão mais para ser montada, recheada e decorada. Então eu vou fazer nessas duas formas, uma forma de bolo inglês retangular e uma forma redonda de 15 centímetros de diâmetro. E vou colocar sobre o bolo da forma de bolo inglês um pouquinho de amêndoas laminadas que, quando forem ao forno, vão dar uma tostadinha, vão ficar levemente coradas e vão dar um aspecto visual muito bacana e uma textura na fatia do bolo quando a gente for comer também. A forma está untada, enfarinhada, a gente vai levar isso para assar por mais ou menos 40 a 45 minutos. O bolo inglês vai demorar mais do que o redondo, obviamente, é uma forma maior, com mais massa, e o redondo de 15 é uma forma menor, com menos massa, vai acabar ficando pronto mais rápido. Como que eu vejo que está pronto? Eu coloco a mão no centro do bolo, aperto, se o bolo descer e voltar com uma esponja, já está pronto. Tempo e temperatura de forno sempre vão variar, mas eu assei em forno médio por mais ou menos 45 minutos. Enquanto esse bolo assa, nós vamos fazer mais duas preparações aqui. Então vou fazer uma calda para umedecer esse bolo e deixar ele ainda mais saboroso. E vou fazer um fondant para cobrir e dar uma textura e um contraste de sabor também. Então para essa calda, uma calda líquida, base de água com açúcar, para a gente poder umedecer a massa do bolo. Como que a gente vai fazer?
açúcar com água na panela. Então aqui estamos utilizando 300 gramas de água, 150 gramas de açúcar e vamos colocar 25 gramas de amaretto. O que é o amaretto? É licor de amêndoas. Se você não tiver, pode ser licor de avelãs, pode ser licor de outra castanha, pode não ter esse licor, pode colocar essência de amêndoas. Estou colocando aqui licor de amêndoas, que a gente conhece por amaretto. E aí a gente vai levar essa mistura ao fogo até ferver e dissolver o açúcar. Ferveu e dissolveu o açúcar, tá pronto. Não precisa ficar esperando ferver demais ou chegar numa temperatura exata. Não, é só dissolver o açúcar e a mistura ferver, já está pronta. É só deixar esfriando para depois utilizar. Então a gente vai fazer exatamente isso com esses ingredientes e vamos fazer o fondant. O fondant também é uma mistura muito simples de ser preparada. A gente vai precisar de açúcar de confeiteiro, não é açúcar impalpável nesse caso, é só açúcar de confeiteiro e a gente vai misturar esse açúcar de confeiteiro com suco de limão, apenas. Misturou o suco de limão com o açúcar de confeiteiro, é só realmente misturar, espreme o açúcar, coa as medidas que foram passadas, você vai misturar isso com uma colher, com uma espátula e deixar isso reservado, tampado, porque senão começa a secar, até a gente poder utilizar. A ideia é que esse fondant a gente cubra o bolo e ele forme aquela casquinha crocante de açúcar levemente ácida por conta do limão. Se você não quiser que seja ácido, é só você misturar com outra coisa que não seja limão. Pode ser água, por exemplo, e aí fica uma casquinha de açúcar neutra. Aqui eu coloquei o limão propositalmente porque eu quero fazer esse contraste entre o bolo de castanhas com aromas mais quentes e uma refrescância, uma acidez e uma crocânciazinha do fondant de limão. Então são esses três elementos, o bolo, a calda e o fondant. Assim que esse bolo sair do forno, vamos esperar ele dar uma leve esfriada para que não tenha problemas no desenforme. Eu gosto de esfriar ainda um pouquinho morno porque ele solta com mais facilidade, não precisa ser imediatamente a hora que sai do forno. Então deixa ele ficar levemente morno, a gente vai passar a faca ao redor das duas formas e vamos desvirar estes bolos. Então aqui o bolo redondo, bem lisinho embaixo, em cima, fofinho. O de bolo inglês já com aquela rasgada maior em cima que fica muito bonito. Isso se dá pela quantidade de massa que tem na forma e nesse caso é legal que isso aconteça, fica bonito em cima, então dá aquela rasgada em cima, as amêndoas laminadas por cima levemente douradas. E agora a gente vai fazer vários furos com faca ou com garfo nesse bolo compridinho que a gente fez para a gente colocar a calda. A gente vai colocar toda essa calda que a gente fez para o bolo absorver e fica bem úmido. Então com uma concha, depois que furar bem toda a superfície daquele bolo, a gente vai começar a despejar essa calda até esse bolo absorver toda essa calda aqui. Aqui eu estou fazendo na mesa, na tábua, mas para você evitar a sujeira você pode colocar numa travessa, por exemplo, uma travessa comprida de vidro que tenha lateral, para que depois você consiga tirar esse bolo, não fica essa meleca toda de calda. Mas aqui nesse caso eu estou fazendo em cima da mesa, depois é só limpar tudo bonitinho que está tudo bem. A ideia é que o bolo absorva o máximo de calda possível para que ele fique bastante úmido. E aí depois que a gente colocar toda essa calda sobre o bolo, aí então a gente vai jogar o fondant de limão por cima e deixar aquilo escorrer bem bonito. Depois de alguma meia horinha já tá sequinho, já começa a formar uma crostinha. Quanto mais tempo passar, mais crostinha vai ficar. Mas depois de uma meia hora já tem uma crostinha legal para você cortar, comer e saborear esse bolo. Fica realmente muito gostoso. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo e compartilha esse vídeo com quem você sabe que vai gostar e vai poder aproveitar essas dicas e técnicas e receitas que eu passo aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho para o YouTube te avisar quando eu postar um vídeo novo para você já saber, porque às vezes você está inscrito no canal e não sabe, então se você já está inscrito e não ativou o sininho, ativa o sininho. Se você nem está inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Toda quarta-feira, meio-dia, a gente tem um conteúdo novo aqui no canal. Então eu te vejo na semana que vem. Um beijo pra todo mundo e até lá!